Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge e vamos estudar hoje sobre um livro, né? O nome do livro é O Evangelho Secreto da Virgem Maria. E aí, vamos a ele? Muitos católicos dão uma grande importância a diversas aparições de Maria, a mãe de Jesus, mas o saudoso Dom Estevão Tavares Bittencourt, o maior teólogo católico da América Latina, nos revela no seu Curso de Novíssimos, ou Escatologia, publicado pela escola Mater Ecclesiae, na página 76, que as aparições de Fátima e suas respectivas mensagens não pertencem ao depósito da fé cristã. Trata-se de revelações particulares que os fiéis católicos têm a liberdade de aceitar ou não. Ou seja, os católicos não são obrigados a acreditar nessas aparições, sejam de Lourdes, Aparecida, Medjugorje, Fátima, etc. Os milagres nesses lugares são bem conhecidos, mas devemos ter em mente que todas as vezes que Jesus curou alguém, sempre disse: a tua fé te curou, a tua fé te curou. Ou seja, se tivermos fé suficiente, seremos curados em qualquer lugar do mundo. Não fiz este vídeo para atacar os católicos, porque eu também sou católico, mas também sou teólogo e historiador. Eu observo que muitas emissoras de televisão católicas destacam mais Maria do que o próprio Cristo. Sei que muitos católicos ficaram chocados com isto, mas como historiador tenho a obrigação de revelar que os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da Igreja, falam pouco de Maria em seus escritos. Os estudos desses teólogos estão centrados na figura de Cristo, estão centrados na cristologia, e é assim que sempre deveria ser até os dias de hoje. E por falar nos escritos dos maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, existe um escrito do 4º século, traduzido e comentado pelo padre Santiago Martim, no seu livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria, publicado em 1999 pela editora Paulus, onde na contracapa do livro diz: baseado no Evangelho Apócrifo da Virgem Maria, encontrado por uma monja no final do século IV, durante uma viagem que empreendeu à Terra Santa. Essa monja ao qual o padre se refere é a famosa monja Etéria, ou Egéria, peregrina, arqueóloga, teóloga e estudiosa da Terra Santa, no final do 4º século da nossa era. Apesar da extraordinária importância desse achado arqueológico, esse livro não é divulgado nas igrejas de hoje, como fazem com as supostas aparições de Maria. Mas, e alguém saberia responder por que esse livro não é divulgado nas igrejas em geral? Esse Evangelho Secreto da Virgem Maria é um documento extraordinário que já existia antes dessa monja o ter encontrado, ou seja, antes do final do século IV. E, assim como foi encontrado nesse tempo tão longínquo e preservado até os dias de hoje, quem saberá dizer se não remonta até os tempos de Cristo? É bastante provável que esse livro foi escrito na época de Cristo, pois inúmeros indícios apontam para esse fato, como, por exemplo, todos os biblistas, teólogos e historiadores do cristianismo primitivo concordam que o texto do Evangelho de João, capítulo 8, onde revela a adúltera salva por Jesus, não faziam parte de todos os 5.300 manuscritos gregos dos evangelhos nos 5 primeiros séculos da nossa era. Mas no Evangelho Secreto da Virgem Maria, no início da página 167, Maria, a mãe de Jesus, comenta sobre esse mesmíssimo fato. Existem muitas revelações importantes desse livro, mas para não tornar este vídeo longo demais, citarei apenas algumas que julgo mais importantes. O padre Santiago Martim,
que teve acesso e traduziu esse Evangelho da Virgem Maria para escrever o seu livro, ficou perplexo com as similaridades desse Evangelho com os 4 evangelhos que conhecemos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem alguns fatos curiosos nesse livro, como, por exemplo, quando Santa Ana morreu, o seu neto Jesus tinha 14 anos de idade, e a Virgem diz que Jesus fez um estranho sinal sobre sua testa. Estranho nos pareceu, então, embora saibamos hoje que se trata do sinal da cruz, na qual ele morreria. Como está no Evangelho Secreto da Virgem Maria, no final da página 122. E que José morreu quando Jesus tinha 20 anos, no final da página 123. Quando José morreu, Jesus fez também sobre a sua testa o então estranho sinal da cruz, como está no meio da página 126. Essa, com toda certeza, foi a primeira menção do sinal da cruz na testa em toda a história, como está nas páginas 122, 126, 187, 202 e 215 do livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria. No final da página 128, Maria diz: meus pais e meu marido já estavam mortos, e eu não tinha outros filhos. E essa é uma evidência arqueológica poderosíssima de que a Virgem Maria somente teve um único filho, Jesus Cristo. A Virgem Maria confirma isso várias vezes ao declarar que os supostos irmãos de Jesus são, na verdade, os seus primos, como está nessas páginas e nas páginas 140, 158, 180 e 191. Conforme está na página 63 desse Evangelho Secreto da Virgem Maria, o padre nos revela que São José comenta com a Virgem Maria sobre a falta de misericórdia dos homens ao dizer: sabes quão ridículos são os homens e que não nos ensinaram a não chorar, não demonstrar debilidades, não pedir perdão e também não perdoar. Essa falta de misericórdia se transmitiu principalmente nas interpretações bíblicas até os dias de hoje, como tanto tenho demonstrado em vários outros vídeos disponíveis no YouTube e sempre embasados numa vastíssima e idônea bibliografia. Falta de misericórdia nas injustiças das cruzadas, nos absurdos das inquisições do suposto Santo Ofício e inúmeros outros abusos de poder, que em nada lembram o amai os vossos inimigos, por piores que eles sejam, como Jesus nos diz em Mateus 5,44. Mas a pergunta persiste: por que dão tanto crédito às aparições, mas se ignora completamente nas igrejas esse Evangelho Secreto da Virgem Maria? Por que será? Talvez seja por isso que o padre chama esse Evangelho de secreto. Na página 135 desse livro, Maria revela ao apóstolo João que a morte não é o final do caminho, mas uma travessia forçada para todos. Uma travessia forçada para todos, uma travessia para uma vida melhor. Exatamente como o judaísmo da época de Jesus acreditava. E eu pergunto novamente a vocês, que travessia forçada é essa? Essa travessia forçada é uma travessia onde todos serão purificados. E é todos mesmo, pois não se vê nas palavras da Virgem Maria uma distinção entre os bons e os maus. E é fácil descobrirmos isso. Quando Maria, a mãe de Jesus, diz uma travessia para uma vida melhor, ela não está se referindo apenas aos bonzinhos, aos carolas, aos santinhos do pau oco, como as igrejas tanto ensinam, mas a todos, conforme podemos ver nas palavras de Maria. E novamente repito, é muito fácil descobrirmos isso, pois no início da página 191 do Evangelho Secreto da Virgem Maria, Nossa Senhora diz: por isso rezei também por Judas e por todos aqueles que o matavam, como fez meu filho na cruz. Por isso rezei também por Judas e por
todos aqueles que o matavam, como fez meu filho na cruz. Meus amigos, E Maria estava se referindo ao texto onde Jesus, pendurado na cruz e sofrendo dores que sequer podemos imaginar, diz: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 34. Mas quem é esse Judas ao qual Maria estava se referindo? Esse Judas a quem Maria se refere é o próprio Judas Iscariotes, pois não se tem notícia nos evangelhos que outro Judas, como o apóstolo Judas Tadeu, tenha cometido algo de grave. A prova disso é que nas palavras de Maria, esse Judas é comparado aos que matavam Jesus, pois Maria diz: por isso rezei também por Judas e por todos aqueles que o matavam. E por isso rezei também por Judas, é justamente o contrário do que a igreja fez durante séculos, escarnecendo, depreciando e demonizando Judas, ao ponto de permitir que as pessoas fizessem um boneco imitando Judas Iscariotes, para que o povo pudesse linchá-lo, espancá-lo, culminando em atear de fogo, como se fosse o próprio Judas Iscariotes em carne e osso. E novamente pergunto a vocês: cadê o amai os vossos inimigos, de Mateus 5,44, e Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem, de Lucas 23, 34. Sei que vocês vão ficar mais chocados ainda com o que eu vou dizer, mas se a igreja diz no seu catecismo que não adianta rezarmos, orarmos ou intercedermos por um traidor do nível de Judas, que ainda por cima se suicidou, e que nada adianta rezarmos por esses traidores e suicidas, será que a reza da Virgem Maria foi em vão? Por isso rezei também por Judas e por todos aqueles que o matavam, como fez meu filho na cruz. No entanto, o catecismo nos ensina que é inútil rezarmos pelos suicidas e que devemos lhes negar uma sepultura eclesiástica. O ódio contra Judas é tanto que Dante Alighieri o retratou no mais profundo círculo do inferno, sozinho com um Satanás gigantesco, na sua Divina Comédia. A falta de misericórdia dos homens, ao qual São José se ressentia com a Virgem Maria, não se referia apenas aos homens maus daquela época, mas a 2 milênios de história eclesiástica. 2 milênios de história eclesiástica. Mesmo sendo católico, dou razão aos protestantes ao afirmarem que nós católicos damos uma importância exagerada para Maria das aparições, mas negligenciamos a arqueologia, negligenciamos o Evangelho de Jesus Cristo na visão da Virgem Maria. Peço perdão a todos vocês, pois não fiz este vídeo com a intenção de causar polêmica, mas fazê-los refletir sobre o Evangelho o Evangelho da Virgem Maria, apesar de ser uma importantíssima descoberta arqueológica para a fé. Continua tão secreto na Igreja, conforme o padre São Tiago Martim diz sobre o Evangelho secreto da Virgem Maria. Se vocês gostaram desse vídeo e ficaram curiosos com as revelações, se vocês gostaram deste vídeo, aliás, e ficaram curiosos com as revelações desse livro, posso fazer um outro vídeo detalhando mais ainda. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.